Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É o nosso quarto episódio do Protagonista Cast. E olha só, eu estou amando a cada encontro poder compartilhar e aprender com histórias de sucesso que a gente está trazendo aqui. Eu espero que você que está acompanhando a gente nessa jornada esteja gostando também, esteja aprendendo também, e que de alguma forma, cada história que aqui você está ouvindo possa estar aí fazendo parte do seu dia a dia. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, Juscelino. Ele vai contar um pouco da história dele, a história de pivotagem, de realmente sair da caverna ali e mudar todo um cenário de vida pessoal, vida familiar e por aí vai. Juscelino, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso quarto. E para você que está assistindo aí, vocês viram que os 3 primeiros episódios o Fábio não estava aparecendo. Hoje, vocês estão conhecendo quem que é o Fábio. Porque os 3 primeiros, Juscelino, ele estava sem a web, então as pessoas só ouviram a voz dele e não viam esse rosto dele. Agora as pessoas vão conhecer quem que é o Fábio por trás aí. Juscelino, tapete vermelho para você, meu amigo. Fala para nós quem que é você. Obrigado aí pela oportunidade de poder trazer um pouco de esperança, de ânimo, né? Para quem está, de repente, precisando aí de uma palavra de conforto, também de ânimo para seguir adiante, né? Bom, Juscelino, ele é uma pessoa que lutou bastante na vida, teve muitas adversidades, mas nunca desistiu. E essa é uma coisa importante, assim, né? A gente não sabendo que era impossível, a gente foi lá e fez, né? Então, assim, a minha história de vida é bem bonita, porque teve muita coisa, passou aí por essa ponte para a gente chegar hoje com a J7, que é a nossa empresa, né? Então, assim, você já conhece um pouquinho, e aí você puxa do jeito que você achar melhor as suas perguntas e eu vou respondendo para você. Perfeito. É interessante, né? Geralmente, quando a gente vai conversar com alguém e pede da história, as pessoas elas têm um pouco de receio de falar da própria história em si. E quando a gente fala com você, eu percebo que você tem muito carinho para falar da tua história, né? Isso quer dizer o quanto que você já pode ressignificar a tua história. Eu acho que essa parte de olhar para trás, da onde a gente veio, e poder se relacionar com isso, é onde está ali para você fazer um futuro diferente, né? Porque se você olha para trás, se você olha com dor, você olha com mágoa, você olha com sofrimento, e dificilmente você vai conseguir construir um futuro aqui que ele seja melhor, porque você está olhando com dor. Né? Então, é a segunda vez que eu estou tendo a oportunidade de falar com você e, mais uma vez, você demonstra muito carinho pela tua história. Com certeza, eu tenho muito orgulho da minha história. Eu, assim, não olho para o passado como uma coisa triste e nem como algo assim que, assim, puxa vida, passei por isso, coitado de mim, não. Eu olho para o passado com muita gratidão e assim com uma experiência que pode servir de exemplo para muitas pessoas. É isso que eu olho no meu passado, não como um vitimista, não como um herói que é assim, eu fiz e não, assim, eu olho isso como com muita gratidão e posso ajudar muitas pessoas que possam de repente estar num momento difícil e falar, poxa vida, o que eu faço, né? Nesse sentido. É interessante, nem para mim, que sou novo, o Fábio que está novo aqui também, poder olhar essa jornada que você passou, os buracos que você já caiu, traz um baita de um aprendizado aqui para nós. Né? Da gente poder, daqui a pouco a gente passa por algumas dificuldades, a gente poder ter histórias que nem eu e falar assim, poxa, é mais uma dificuldade que eu tenho que passar aqui para mim poder construir. Agora, para você olhar com tanto carinho para a tua história, assim, precisou passar por algum processo de autoconhecimento? Qual que foi, assim, o nível de discernimento que você teve, por exemplo, para poder ter essa maturidade para olhar para trás? Porque é difícil você olhar uma história para trás e ter tanto carinho para falar para ela sem antes passar por um processo de autotransformação. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história para poder contextualizar, né? O que nós estamos falando e por que a gente é grato, e por que a gente olha para trás com gratidão. Não com aquele olhar de assim, eu não, então vou parar por aqui, não. Eu estou insatisfeito, mas muito grato pelo passado, né? Eu nasci num lar
Faço parte de 6 irmãos, né? Nós nascemos. Eu sou o segundo, sou fruto de um segundo casamento da minha mãe. Então, meu padrasto, que são 2 de um pai e 4 de outro, né? Eu sou filho do primeiro, que meu pai abandonou minha mãe e foi embora, sumiu. E aí minha mãe, de novo, coitada, casou com outro pessoa, se juntou, né? E teve mais 4 filhos. Então eu sou o segundo do segundo filho, minha irmã mais velha e depois eu. A gente tinha um sítio em Doutor Camargo, a cidade onde a gente morava, e meu pai, ele era carpinteiro, pedreiro, trabalhava com os serviços de roça, de roça e de pedreiro e de carpinteiro. Ele perdeu tudo que tinha em jogos, né? Jogos de baralho, jogos de sinuca. Ele foi perdendo e deixou a gente. Quando nós tínhamos 10 anos, nós já não tínhamos mais nada. A gente morava em casa alugada. Em 76, nós mudamos para Paysandu, e aí nós já éramos em 5 irmãos, né? Nós mudamos para Paysandu em 76, e eu trabalhava na roça, sempre trabalhei na roça para ajudar a minha família. Então, eu saía muito mais cedo que meu pai, porque meu pai me acordava normalmente já me batendo para ir trabalhar com ele, mas como eu precisava ajudar a família, eu acordava ainda mais cedo e pegava um caminhão de boia fria, trabalhava com os gatos. Então, eu já trabalhava na roça, na área de fazer colheita de soja, carpir soja, carpir cana, todos os serviços de café, todos os serviços que podiam ter nesse período eu trabalhava, para poder ajudar a alimentar a minha família, eu e minha mãe. Minha mãe também trabalhava com a Roger, Christian Gay, Avon, essas coisas todas para poder manter a família. Tá com quantos anos nesse tempo aí, Jossi? Oi? Tá com quantos anos nesse tempo aí que 10 você anos. acordava? 10 anos. 10 anos. E aquele tempo a gente podia estudar à noite, eu estudava à noite, fazia o primeiro grau, as séries que podiam fazer à noite, né? Uma coisa que eu nunca deixei de fazer é estudar. Bom, quando eu tinha 11 anos, meu pai, ele já ficava pouco tempo em Paysandu, ele ia para Doutor Camargo, ficava lá diversos dias e tal. Uma coisa boa que aconteceu com a gente, meu pai foi embora, ele foi embora para Doutor Camargo, abandonou a família. A gente, nesse tempo, e nós estávamos morando no Jardim Capital, ali em Paysandu, na beira de um rio, onde não tinha água nem luz na casa, sabe? E era bem difícil, bem simples as coisas, né? E minha mãe, quando meu pai foi embora, ele ainda deixou minha mãe grávida da última irmã minha, que é a 6ª irmã, 6º filho, né? Bom, na roça, Ney e Fabiana, tem períodos que não tem serviço. Não é colheita, não tem nada. Então, fica difícil você conseguir trabalhar. Foi quando minha mãe teve um sonho de eu ir vender amendoim torrado na rua. Bom, diante daquilo, eu comprei 2 litros de amendoim, fui num sítio próximo, comprei 2 litros, torrei esse amendoim, fui até ao posto, ali, chama Posto Pinheirão, que fica ali na rodovia, né, em Paysandu, bem na entrada da cidade ali. Peguei carona e vim até o posto Matsuda, que também fica na entrada de Maringá, né? Pegava carona, vinha até ali. Dali eu vinha com a cesta, pegava a Brasil, descia até a Avenida São Paulo, ela vinha pela Brasil, né, descendo, ia até a Cobal, que naquele tempo a Cobal era onde o Avenida Center hoje. Então, todas aquelas lojinhas eram um box de venda. E vendia bem ali amendoim. Então, eu sempre ia ali, porque ali eu conseguia fazer uma boa venda. Quando estava para terminar a minha cesta, eu começava a voltar pela Avenida Brasil, por outro lado. E aí, passando nos comércios e tal, até chegar no posto de novo. Chegando no posto, consegui uma carona. Normalmente eu conseguia uma carona e aí eu ia até Paysandu. Aí Paysandu, ia para minha casa e depois ia estudar. Fiz isso por muito tempo. Não foi só um dia, não foi só um mês, foram diversos meses. Até que minha mãe conseguiu que a gente fosse morar
aqui na avenida, chamava Avenida Beckmann, hoje chama Juscelino Kubitschek de Oliveira, bem pertinho ali da Luval, quase esquina com a Martim Afonso. Nós mudamos numa casa que tinha 2 cômodos só. Nós éramos em 5, né? Porque ainda não tinha vindo 6 com a minha mãe, né? E depois 7. Morávamos numa casa que não tinha piso, era chão batido. E também não tinha forro, né? Mas para nós foi uma alegria boa ter vindo para Maringá. Por quê? Porque ficava bem mais perto para pegar o amendoim. Eu comprava de meio saco, no começo carregava nas costas, ficava ali na Avenida Carneiro Leão e levava até ali. Dali saía vender pela Avenida Azul e fazia todos esses trechos aí para vender o amendoim. Com o tempo eu comprei uma bicicleta, já melhorou bastante a minha vida, né, porque a bicicleta já facilitava para transportar meio saco de amendoim. E minha irmã nasceu eu vendendo amendoim. E a gente conseguiu manter a família, comer. Minha mãe sempre ia na xepa da feira, não sei se vocês sabem, mas é o final da feira, quando as pessoas vão dispensar, os comerciantes vão dispensar aquelas coisas que são um pouco estragadas. Ali. Isso, minha mãe sempre fazia isso, e é uma coisa que eu tenho muito orgulho, porque ela via o nosso lado, a alimentação das crianças, né? Dos filhos. Bom, minha mãe começou a participar de uma comunidade evangélica. Essa comunidade evangélica foi de muita importância para ela. Minha mãe era analfabeta, começou a ler sozinha, começou a estudar, hoje ela lê bem. É uma pastora, cuida de uma entidade que tem 30 jovens que têm dependência química, há mais de 40 anos que a minha mãe faz isso, é a comunidade Casa do Oleiro. Né? Então, é uma pessoa que hoje vive para os outros, sempre. Minha mãe vive, eu tenho milhares de irmãos pelo Brasil que ela trouxe de volta para a vida. Né? Então, assim, é uma pessoa que eu tenho um orgulho muito grande de falar dela. Bom, em 79, no dia 10 dia do meu aniversário, inclusive pelo documento, eu consegui um emprego na imobiliária Tuparandi, que fica hoje onde é a Silvan Cult, sabe onde é a Silvan Cult ali na Tiradentes, né? Sei. Isso, então ali era a imobiliária. E eu trabalhei como angariador de imóveis por uns 6 meses. Angariar imóveis era visitar todas as ruas de Maringá atrás de imóveis vagos que estivesse para vender ou para alocar. Eu levava esses imóveis para o corretor entrava em contato com o dono, né? Bom, nessa imobiliária eu entrei, com 6 meses eu passei para o setor de manutenção. Aí eu já tinha 13 anos, né? Esse período de 11 para 12, 12 para 13. Com 13 anos, então, eu trabalhava nessa imobiliária. Jus, então quer dizer que na época do amendoim ali, tu estava ali na casa dos 11 anos ainda, então? 11, de 11 para 13. De 11 para 13. E aí, através desse... Quase 2 anos vendendo amendoim. E isso era que garantiu uma parte do sustento da família ali? Sim, uma parte não, uma parte importante. Porque minha mãe também estava grávida, né? Ela, coitada, sempre trabalhou, mas na gravidez um pouco menos, né? Mas, assim, eu e meu irmão vendíamos amendoim. Meu irmão era bem mais novo que eu, mas ele fazia menos, mas também me ajudava. Entrei na imobiliária para ganhar meio salário mínimo, para trabalhar lá na imobiliária. E ali eu fiquei 5 anos. No primeiro ano eu já consegui aprender muita coisa da área de elétrica, hidráulica, encanamento, tudo que é coisa relacionada a consertar uma casa, porque eles tinham mais de 800 imóveis de locação, era a maior imobiliária de Maringá, a imobiliária Tuparandi. E daí, como eu não dirigia, uma pessoa dirigia para mim, e eu ia dar manutenção. Então, fiquei nessa empresa por 5 anos, já disse para você que eu fiquei 5 anos sem nenhum dia de férias, nem sábado nem domingo. Por que nem sábado nem domingo? Porque normalmente eu pegava serviço também para trabalhar nos sábados e domingos. Jardim. À noite eu cuidava da casa do patrão, para ele poder sair, porque ficava junto com a imobiliária. Então, quando eu precisava de alguma coisa diferente, eu tinha que me virar. Então, eu fazia muito jardim, fazia muita roçada de terreno para ajudar no meu orçamento. E veja bem, eu nunca deixei de estudar, mesmo com tudo isso, sempre estudando à noite. Tá? Eu morei no Jardim Ebenezer,
Ebenezer, né, que o pessoal chama, mas chama, o certo é Ebenezer, mas o pessoal chama Ebenezer. E eu fui a primeira família que morou lá, e lá também não tinha água e luz. Nós ficamos uns 2 meses sem água e luz. E lá, a gente, quando chovia, Ney, eu não deixava de vir trabalhar porque estava no barro, não. Eu botava um saco plástico no meu pé, amarrava ali, botava a bicicleta nas costas e trazia até o início onde tinha asfalto e vinha trabalhar. Nunca deixei de faltar. Nessa empresa, eu fiquei por 5 anos. E foi uma experiência muito bacana. Eu tenho muito carinho pelos dois patrões meus, né? O seu Hudson e a doutora Aparecida. Depois, eu queria trabalhar na Telepar. Queria trabalhar na Telepar, na Copel ou na Sanepar. E eu sempre olhava aqueles carros e falava assim, eu vou trabalhar nessas empresas. Numa dessas eu vou trabalhar. Júcio, antes de você contar essa história, que eu sei que dessa história para frente ela vem uma história de crescimento incrível, eu queria falar um pouquinho mais dessa primeira parte. A gente consegue quase que separar, né, duas partes, né, mais parte de fato bastante escassa e uma segunda parte onde você começa de fato pivotar ali, né? Eu queria contextualizar um pouco essa primeira aqui. Gostaria de falar alguma coisa aí, Fabiano? Pode abrir aí e interromper a hora que for aí, tá, cara? Tô de casa, pô. Tá travado o teu áudio. Show. Juscelino, história incrível. E uma pergunta, até eu fico em dúvida, é o seguinte: você começou muito cedo, certo? A trabalhar mesmo com 10 anos, a fazer tarefas e tudo mais. O que você acha que disso, de acordar cedo e trabalhar para os lugares, criou em você uma disciplina? Que importância você acha que teve essa disciplina que foi criada desde muito novo? Porque a gente vê pessoas hoje que começam a trabalhar muito tarde, ou seja por conta dos pais, mas percebem que não precisam trabalhar e acabam com 20, 25 anos começando a trabalhar ou entrando no mercado de uma maneira assim meio mole, entre aspas. Você começou a trabalhar muito cedo e isso eu acredito que tenha gerado uma disciplina muito grande de acordar e fazer acontecer, ir atrás realmente, se esforçar, trabalho duro mesmo. Que importância você acha que teve essa disciplina para, vamos dizer assim, um reflexo hoje? Porque eu acredito que hoje ainda você acorda cedo, vai trabalhar, trabalha até tarde quando é preciso, da mesma forma que era lá no início. Então, como você relaciona esse início com como é hoje? Eu acho assim, eu não mudei, porque eu acho que desde muito cedo eu sempre tive essa disciplina. Eu não sei se ela foi, assim, se a circunstância fez isso ou se eu fiz isso. Eu acredito que mais eu, né? Porque as circunstâncias, de repente, vêm para uma outra pessoa e ela também não toma decisão em relação a isso, né? Então, assim, eu acho que você precisa buscar dentro de você mesmo para poder fazer acontecer, porque senão não vem, né? Desde muito cedo tinha que acordar cedo. Claro que as circunstâncias eram, precisava trabalhar, porque senão também não comia, né? Então a circunstância era essa, né? Mas podia também simplesmente falar, bom, não tenho comida, não tem serviço, está tudo certo, né? Eu acho que você precisa tomar a decisão, os rumos da tua vida, não esperar que alguém o faça para você. Então, penso que eu acho assim, a gente precisa decidir e todo dia, eu sempre falo assim, todo dia eu tenho vontade de não vir trabalhar, né? Mas todo dia a razão precisa ser maior do que a emoção e precisa fazer a gente vir trabalhar, porque se eu for pela minha vontade, eu ficaria em casa, né? Mas eu acho que assim a razão precisa falar mais alto do que a emoção nesse momento. Não sei se eu respondi. Tudo assim. Não, e é top, né, olhar para isso, né? Porque hoje, se você pega no mundo que a gente está vivendo hoje, né, com tanta evolução, se você coloca uma criança com 10 anos para trabalhar, cara, tu tá lascado. Tu tá ferrado, né? Existem contextos e contextos, mas eu também comecei muito cedo. Eu, com 9, 10 anos, eu vendia picolé na rua e naquela época não tinha problema, né? Hoje eu acredito que existe sim a parte do abuso infantil, mas também existe uma outra vertente de o quê? Dessa que o Juscelino passou. Então, imagina, eu sou um dos filhos mais velhos. Se eu, naquele momento, não assumo uma responsabilidade, daqui a pouco isso é um fardo que eu assumi também, mas quando eu assumo, cara, todo mundo passa fome, vai fazer o quê? Né? E aí você fala algo em fazer, cara, isso é muito poderoso, porque uma coisa é eu falar
que vou fazer algo e aí eu vou amarrado. Outra coisa é quando eu decido. Não, eu decidi que eu vou fazer isso, eu vou lá e faço. Acho que a decisão, quando você tem uma decisão na sua vida, e seja ela ganhar dinheiro, seja ela sair da vida que você está, seja ela sair dos remédios, seja ela mudar de vida, quando você decide que você quer fazer, não tem o que te segure. Você vai pagar o preço que for e você vai fazer. Sim, é bem isso. Né? E você usou muito a palavra, eu decidi fazer isso. Agora, eu acho engraçado, assim, uma parte, engraçado, né, no cenário positivo, que você fala que nunca deixou de estudar. Isso era algo seu ou era sua mãe que falava assim, ó, não para de estudar, não para de estudar? Porque uma criança de 10 anos, pô, devia ser puxado pra caramba, ter que bater perna o dia inteiro, vender amendoim, voltar para casa. Tu teve que amadurecer muito cedo. Sim, minha mãe sim. E, assim, eu não tinha dificuldade também, eu gostava, sempre gostei. Então, acho que são duas coisas que convergiam aí, né? Claro que tendo uma mãe mandando para a escola fica mais fácil, né? Mas eu tive que ficar muito responsável muito cedo. As circunstâncias levaram também, né? Você ser responsável muito cedo pela família, né? Essa é a primeira parte. Entendi. Você acha que essa responsabilidade que você adquiriu logo cedo, essa maturidade, tu acha que isso, de alguma forma, hoje, pós-adulto, faz com que você, daqui a pouco, tenha a oportunidade de descansar e você se cobre para não descansar, por exemplo? Ou tu consegue equilibrar isso? Muito. Ou... Isso é até, assim, um pouco complicado, porque, por exemplo, se você, por exemplo, está num sábado à tarde em casa, você meio que se culpa, porque você tem serviço, né? Então, assim, num domingo, por exemplo, né? Então, assim, não é nem muito saudável isso, mas é o meu estilo. Infelizmente, é o meu estilo de vida e em função das dificuldades que você passou, então você tem essa necessidade de trabalhar mesmo, né? Assim, talvez até um pouco além da medida. É como se o medo ali fizesse parte, né? Olha, não abaixa a guarda para que não aconteça o que aconteceu de volta. Então, assim, é quase que uma vacina, né? Sabe? Então, essa é a primeira parte. Sensacional. A gente tem uma palestra, a gente vai começar a trabalhar sobre ela agora, que nós chamamos ela de Saia da Caverna. E o que é esse Saia da Caverna? Porque muitas vezes a gente vive baseado no que os outros querem que a gente viva, né? Os outros vão lá, contam uma história para nós do que é o mundo, e a gente acredita nesse mundo e a gente acaba seguindo através do olhar do outro e deixa de viver aquilo que a gente poderia viver através do nosso olhar. A gente vai começar a trabalhar sobre isso nos próximos dias aí. A primeira palestra vai ser na cidade de fora. E qual que era a conexão que eu queria fazer? Porque você com a tua família, vocês estavam dentro da caverna ali, onde os agenciadores, onde os gatos ali, né, que arrumavam emprego para vocês, eles tinham tudo para tornar vocês, entre aspas, refém deles, né? No sentido de que uma mão de obra barata, necessária, aonde juntou a fome com a vontade de comer. Né? Então, se eu estou passando necessidade e vem alguém me dar a mão, eu vou abraçar ela e não quero largar. E vocês poderiam, dentro desse período, ter ficado dentro da caverninha de vocês ali, dentro da proteção de vocês, e ter ficado até hoje lá. Né? Mas não. Saiu, olhou para fora e falou assim, pô, eu não quero isso, eu quero algo a mais. Né? Eu quero desbravar o que tem no mundo, porque talvez não era o pensamento naquele momento, né? Mas talvez eu poderia, naquele momento, ter olhado para trás e falar assim, pô, eu não acredito que a vida é isso daqui. Eu não posso acreditar que a vida é só isso daqui. Deve ter algo mais lá fora, deve ter uma rua, alguém que possa tirar a gente desse cenário. Né? Então, fazendo essa primeira parte da tua história, ela entra muito em contexto com a palestra que a gente tem, com o evento que a gente tem em Sair da Caverna, que é justamente isso, de você não aceitar aquela vida que você está vivendo e buscar, de fato, viver uma vida abundante, uma vida incrível, uma vida leve, porque a vida ela é leve, né, Juscelino? Apesar de tudo que você passou, hoje você construiu uma vida para ela ser leve, não com tanto sofrimento. Com certeza. Com certeza. Não, a gente, assim, passado todo esse período, essas coisas todas, a gente olha com gratidão, né? Mas, assim, sempre teve um motivo para ir além, né? Não se contentar, eu estou com um emprego agora, eu ganho um salário X,
é o que a minha história conta, né? E eu tive algumas vezes que eu ganhava muito mais e fui para ganhar muito menos da metade, mas saí com o objetivo de alcançar num médio prazo alguma coisa melhor. Então, algumas vezes você faz um downgrade para poder fazer um bom upgrade. Foi isso que a gente fez. Assim, por quê? Você achou assim, não, eu acho que aqui minha etapa está finalizada, eu quero algo a mais agora. E sempre foi assim, né? Eu fui galgando os espaços e fui crescendo, desenvolvendo nas etapas da minha vida. Mas é que é o que você falou, satisfeito jamais, né? A gente sempre pode ir mais, ter sempre alguma coisa que motiva internamente a buscar mais. Ah, eu ganho X reais, eu estou satisfeito, então aqui é o emprego dos sonhos. Para mim, isso não me satisfaz. Eu quero ter alguma coisa minha, quero criar, quero desenvolver, quero gerar emprego, gerar negócios, ter novas experiências, é isso que me motiva. Isso que move. Bom, Fábio, com novo... Isso é o MBA, né, Fábio? Com certeza. É o MBA. Ter a oportunidade de olhar para isso, olhar para nossa vida, a gente fala assim, porra, caramba, não é tirando, mas quanto tijolinho a gente tem que ainda tirar, né? Quanto tijolinho ainda a gente tem para passar, tirar aprendizado, de fato entender que estou passando por isso agora, quer dizer que, porra, lá na frente, lá vai ter vitória. Eu vejo muito, assim, talvez naquela época não tão palpável, mas, cara, vem muita palavra na cabeça, propósito. Sabe? Propósito. Porque quando a gente tem um propósito, talvez não possa estar tão claro na nossa frente, mas quando a gente tem um propósito, a gente se move para alcançar ele, cara, não tem um que segura. Não tem vento que segura, não tem diversidade que segura, não tem quem segura. Né? E desde muito cedo, para mim vem muito forte isso, desde a nossa primeira conversa, que você tinha um propósito muito claro ali na tua frente. E às vezes, hoje ainda, as pessoas entendem a palavra propósito como algo de arco-íris. A internet traz muito isso, né? Que propósito é arco-íris. Cara, não é. A neurociência, ela prova. Quando você se move para algo, quando você tem um objetivo para alcançar, não tem o que te pare. Não tem o que te pare. Até eu queria que o Fábio contextualizasse um pouco sobre o propósito também, porque conhece bastante, fala bastante. Faz sentido isso, Fábio? Pô, na história do Justo fica muito claro, né? Que tinha um propósito ali na frente dele ali, né? Sim, e às vezes a gente pega mais lá para o início, a gente percebe que o objetivo ali também era, por exemplo, fazer dinheiro para sustentar, no caso, para a irmã nascer e tudo mais, e ter condições. Só que não acaba aí, porque, vamos lá, conseguiu isso. Foi, vamos dizer assim, alcançado. Só que, igual ele mesmo falou, não acaba ali. Não gera uma satisfação no sentido de, tá bom já, não vou fazer mais, vou manter do jeito que tá, não quero crescer mais. Não tem mais isso. E quando a gente percebe que, vamos dizer assim, esse propósito sempre está acima de nós, a gente não para de crescer, porque sempre está acima, a gente sempre está olhando para cima. Então, aí que surge aquela curva exponencial. Surge beleza, tô começando, tô entendendo, e aí, a partir do momento que isso vai se esclarecendo para a gente começa a subir, a gente percebe que está em cima. Enquanto a gente não percebe que ele está acima de nós, que é um objetivo que a gente colocou lá, aquilo de mirar um pouco mais acima para no mínimo acertar alto ainda, a gente percebe que conforme o propósito clareia, a gente percebe que ele está acima, a gente começa a subir. E essa curva vem conforme a gente entende que, poxa, é alcançável. E esse é alcançável, o primeiro surge na nossa cabeça. Enquanto a gente não, vamos dizer assim, mesmo que mentalmente vê o alcance daquilo, vê a si mesmo alcançando aquilo, não, pera, eu consigo alcançar isso aqui. Eu consigo fazer isso aqui. Se eu não estou fazendo por preguiça, eu não estou fazendo por autossabotagem, mas eu consigo fazer isso. Mas ninguém nunca fez. Então vou ser o primeiro a fazer. Então, eu acredito que realmente, tipo, na história do Juscelino, pega muito forte isso, mesmo no início. Mesmo quando, vamos dizer assim, o objetivo, o propósito ali, era realmente trabalhar, criar essa disciplina, criar essas responsabilidades, para conforme fosse crescendo, ainda tivesse toda essa responsabilidade, ainda tivesse essa disciplina, ainda fosse trabalhar mesmo quando não quer trabalhar. Então, assim, eu acredito que isso, ao longo da vida, vai se desenvolvendo, obviamente, mas nunca acaba.
Então, Fabian, aí continuando a minha história, vocês vão perceber quais são, por que o propósito é importante mesmo. Vou falar como é que foi. Então, eu estava trabalhando na imobiliária do Panandi, queria trabalhar muito na Telepar, Sanepar ou Copel, e eu passei no teste da Telepar, né, com 16 candidatos, 4 passaram, e eu entrei na Telepar. Telepar é hoje a Oi, a empresa de telefonia. Então, eu trabalhei ali por 18 anos, talvez um tempo demasiado, né? Como que eu fiquei sabendo que o tempo era demasiado? Quando eu entrei no MBA e vi que eu podia ir um pouco mais. Uhum. Tá? Eu entrei na Telepar como auxiliar de instalador, aí fiquei como auxiliar de instalador, depois passei para instalador, depois passei para cabista, auxiliar de cabista, depois passei para projetista, técnico 1, técnico 2, e depois passei para analista comercial e analista técnico. Foram 18 anos, e em 2000 eu saí da Telepar. Por que eu saí? Porque eu queria sair da Telepar. Mesmo eu estando numa situação bem confortável, Fabiano, muito confortável, porque em 97 para 98 a empresa foi privatizada. Nós tínhamos 880 funcionários que trabalhavam na região noroeste do Paraná, que era Campo Mourão, Paranavaí, Umuarama e Maringá. Teve a privatização e todos foram embora. A maioria das pessoas foram embora, quase todo mundo, né? Mas eu não fui embora, porque eu tinha um trabalho na área de telefonia pública que foi um destaque nacional. E eu fiquei na empresa, mesmo sendo ex-sindicalista. Né? Você vê que coisa. Eu era o primeiro a ser mandado embora, mas eu fiquei. E daí eu tinha uma equipe de 25 pessoas que trabalhavam comigo em Campo Mourão, Paranavaí, Umuarama e Maringá. Ficou eu e uma mulher. Essa mulher não podia ser mandada embora porque tinha LER, lesão por esforços repetitivos, então ela tinha que ficar. Eu não fazia nada, mas ela tinha que ficar na empresa. Né? Na estabilidade lá. Eu fiquei sozinho, cuidando dessa região toda. Eu tinha uma vida relativamente boa na Telepar, porque a Telepar era uma empresa que chamava Brasil Telecom Way, né? Ela tinha todos os benefícios de uma empresa de grande porte. Saúde, seguros, auxílio, os mais variados, auxílio educação, auxílio creche, auxílio empregada doméstica, auxílio, um bom auxílio alimentação, boas diárias de viagem, que eu viajava bastante, tinha carro novo, vivia efetivamente bem. Tá tudo muito bem, então por que eu queria sair? Porque eu queria gerenciar uma empresa. Então, meu desejo era gerenciar uma empresa. Nesse período, eu tinha um salário de uns 5.400, 5.800, por aí, mais os benefícios. E quando privatizou, meu salário triplicou na empresa, porque fiquei sozinho e com uma responsabilidade. Meu chefe era em Curitiba, eu tinha horário flexível, mas mesmo assim eu queria sair. Ou seja, uma loucura total, né? Pois eu consegui um cargo de gerente, passei num processo seletivo para gerenciar uma empresa que chamava SMTV. Era uma empresa de TV por assinatura via rádio, como uma Sky, uma NET. Então, eu era um concorrente da NET, aqui em Maringá. Entrei nessa empresa, ela ficava ali em frente ao Bosque, hoje, onde é a Mafra Seguros hoje, ali em frente ao Bosque. Sei. Então, como eu tinha um desejo, e daí eu vim gerenciar essa empresa, Fabian e Ney, por R$ 2.400, sem nenhum benefício, zero benefício. Não tinha nada, não tinha nem auxílio. Chutou o balde ali e veio. Fiz uma loucura, como todos os meus amigos acharam que eu fiz. A única pessoa que achou que eu fiz certo foi minha família, que me deu apoio. Uhum. Mas eu tinha a intenção e a vontade de fazer alguma coisa. E como eu estava fazendo MBA, aquilo entrou assim no meu sangue. Falei, não, eu sempre queria. Eu queria montar um negócio para mim, então ali era uma forma de eu começar a desenvolver isso. Entrei nessa empresa, essa empresa tinha 200 clientes, 200 assinantes. Em 2 anos, essa empresa tinha um déficit mensal de R$130 mil de prejuízo. Em 2 anos, essa empresa entrou em break-even, ou seja, ponto de equilíbrio. Tudo que eu aprendia no MBA, eu colocava ali. Trabalhava bastante, era muito agitado, bastante
puxado mesmo, mas foi muito interessante, foi assim, um progresso grande. Quando eu saí, com 4 anos de empresa, ela estava com 4.000 clientes e muito estável, tranquila. Bom, com 2 anos de empresa, o grupo Sercontel Copel, que era dono dessa empresa, pediu para eu fazer uma análise de 2 empresas deles, uma em Osasco e outra em São José, Santa Catarina. São José fica do lado ali de Florianópolis, uma cidade de 200 e poucos mil habitantes, e Osasco é 1 milhão de habitantes, uma cidade grande. Eu fiz uma análise e disse para o presidente, essas 2 empresas são mais fáceis de tirar do buraco do que essa que a gente tirou. As outras 2 lá tinham R$250 mil mês de prejuízo. Porque a ideia dele é o seguinte, vai lá, olha, porque a gente vai vender ou vai fechar isso daí, porque não tem como. Resumindo, eu peguei essas novas 2 empresas e comecei a trabalhar com 3 empresas, gerenciar 3 empresas. Uma semana em Maringá, uma semana em Osasco, uma semana em São José. Fiquei 4 anos e meio nesse grupo, né? E essas outras 2 empresas também ficaram em ponto de equilíbrio, saudáveis, né? Empresas bem boas. Bom, daí eu pensei, poxa vida, bacana, legal, tudo, né? Só que aí trocou o presidente e aí o presidente veio fazer uma proposta que para mim não dá certo, que feriu os meus princípios e os meus valores. Não quis. A gente fez o acerto. Eu fui dispensado da empresa, me pagaram tudo direitinho. E como eu tinha lançado um plano de pré-pago de TV por assinatura, um dia de noite eu tive um insight e lancei o plano de TV por assinatura. Isso aconteceu lá em 2001. Foi o primeiro plano de TV por assinatura paga do Brasil. Foi lançado aqui em Maringá. E esse negócio deu certo, assim, a nível de Brasil. Então, eu era muito conhecido no mercado e também conhecido por ter tirado essas outras 2 empresas também do vermelho. Daí, eu fui chamado para uma empresa, trabalhar em Osasco, em São José dos Campos, gerenciar um grupo de 14 operações, um grupo americano. E eu fui trabalhar em São José, Santa Catarina. São José dos Campos, São Paulo. Estou confundindo as coisas aqui. São José dos Campos, São Paulo. Fui trabalhar na área de marketing. Fiquei 1 mês nesse grupo lá, mas aí vagou uma gerência em Campo dos Goytacazes, lá no Rio de Janeiro. E eu fui fazer a cobertura, substituir essa pessoa enquanto arrumasse um outro gestor. Bom, olhando aquela operação, eu percebi que essa operação para o grupo, o Rio de Janeiro era bem fraco, assim, eles não gostavam do Rio de Janeiro, porque tinha Campos e Macaé. O Rio de Janeiro era tido assim, problema de inadimplência, o pessoal não é bom, que não sei o quê e tal, não vende nada, não sei das contas e tal. Eu olhei as 2 operações e vi que eram muito boas as operações, o mercado era bom, a análise que eu fiz era muito boa. Eu falei para eles, olha, esse mercado aqui é muito interessante, pode render muito para vocês. Resumindo, fiz um plano de trabalho e acabei ficando no Rio de Janeiro por 5 anos, tocando as operações. Aí tocava a operação das 2 operações deles. Essas operações representavam 10% do faturamento. Quando eu saí de lá, representava 40% do faturamento. De 250 mil para 2 milhões e mais 2 milhões e 300, 2 milhões e 400. Deu muito certo, eu achei assim, tenho uma boa expertise de venda, eu sou um cara que gosto muito de vender, gosto muito de treinar, e o que eu fiz foi isso, usar o MBA que eu tinha de administração nas operações. Deu certo. Daí eu passei a ser um gerente corporativo dentro dessa empresa, ou seja, eu passei a dar cursos para todos os gestores de todas as operações. Aí passei pelo Brasil inteiro. Rondônia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas e o próprio Rio. Bom, estava muito bem nessa empresa, tinha um salário alto para os padrões, na faixa de 14 mil reais, mais ou menos, era o que eu ganhava em 2007. 2007, 14 mil era um valor interessante, né? Bem interessante, né?
Mas em 2007 eu fiz um objetivo para mim. Assim, eu vou voltar para Maringá e vou montar meu plano B. Em 2007 eu falei comigo, eu vou embora em 2008. E em 2008 eu consegui um emprego aqui na região do Paraná, que chamava Rápida Telecom, uma empresa de internet a rádio, que havia sido comprada pelo grupo de Francisco Beltrão, que chama WLN, um grupo de lá, que comprou a Rápida. E eu vim para fazer a fusão dessas duas empresas, transformando ela numa só. Organizar o centro de atendimento, área técnica, área administrativa, vendas e tal. Bom, quanto que eu vim ganhando para cá? R$ 5.400, sem ter absolutamente nada de benefício, nada, né? Eu morava num hotel 5 estrelas, eu tinha uma vida extremamente boa, eu tinha a sauna seca, a sauna úmida, a empresa me pagava isso porque o resultado, então eu morava em hotéis, né? Morei em hotel 5 anos. E vim para cá para não vir numa empresa que não tinha nem mesa para mim ficar, sabe? Eu vivia andando, Maringá, Cianorte, Londrina, Umuarama, Pato Branco, Francisco Beltrão, só que com um objetivo muito claro, Ney e Fabiano, de montar o meu negócio. Eu vou montar o meu plano B. Qual era o meu plano B? Construção. Então, eu comprei um terreno em 2008 para 2009, no Tóquio, e comecei a construir. Como é que eu ia construir se eu trabalhava e viajava a semana inteira? Então, eu fazia isso pós-expediente, sábado, domingo e antes do expediente. Mas, mesmo assim, não era possível, porque eu ficava uma semana fora. Então, eu tocava bastante. Aí, peguei um parceiro meu, que foi meu sócio até esse ano, para ele poder, pelo menos, comprar o material, organizar a obra ali durante a semana que eu não estava aqui. Comecei a fazer 2 casas, fizemos 2 casas, deu certo, depois passamos para 3, depois passamos para 5. Quando chegou no 7º, na 7ª casa, eu saí dessa empresa e montei o meu negócio, que é o que eu tenho, a J7 Construtora. Começou na pessoa física, na construção de Minha Casa Minha Vida, até 2011. Em 2011, oficializei a empresa, J7 Construção, e depois passou para a J7 Construtora. E hoje a gente tem mais de 420 obras construídas, né? Então, assim, essa é a história. Comecei com Minha Casa Minha Vida, depois médio padrão, depois alto padrão, depois indústria, reformas. E agora nós estamos preparando a nossa empresa, estamos com todas as coisas, as pré-condições para trabalhar a verticalização, ou seja, prédios. Então, assim, eu nunca fui satisfeito. Eu estou satisfeito? Não, ainda acho que dá para a gente seguir um pouquinho mais. Vai exprimir a laranja um pouquinho mais ainda, né, José? Mas é o que você falou, tem um propósito? Eu tenho um propósito. Meu propósito era fazer a minha empresa ser certificada pelo PBPQH, que é o Programa Brasileiro da Qualidade do Habitat. Por quê? Através disso, eu conseguiria ter financiamento. Consegui. Deu muito trabalho? Sim. Deu bastante despesa? Sim. Fez com que minha empresa fosse para o prejuízo? Sim, mas ela tinha um objetivo claro, isso faz parte do meu processo, para eu chegar lá eu tinha que passar por isso, né? Então, assim, a pandemia trouxe prejuízo? Sim, a pandemia trouxe problema para mim? Sim, mas isso não tira a minha vontade de chegar ali na frente, e vamos chegar. Não fez com que você parasse, né? E hoje você vê pessoas aí que, às vezes, para sair de um emprego, elas ficam naquele emprego medíocre, ruim ali, e não tomam o passo, né? E às vezes vai estar na frente delas ali um trabalho melhor ali que vai oportunizar elas ganharem muito mais. O medo, algumas vezes, é um inibidor, né? Demais. Porque também, assim, aquela coisa assim, o conforto, algumas vezes é meio complicado o conforto, porque o conforto eu tive, né? Se você perceber, sempre eu tive conforto nas empresas por onde eu passei, porque eu consegui as metas, ia melhorando e tal. Só que, assim, eu pensei, não, eu quero ter o meu negócio. Eu vou ter o meu negócio. E eu tenho o meu negócio. O propósito estava muito claro na tua frente ali, né? Difícil, sim, claro que é. Né? Não é só ter vontade, também tem que se preparar. Para isso, eu fiz MBA em administração, eu fiz MBA em marketing na FGV, eu fiz pós-MBA, eu fiz o curso de história.
Eu tenho o curso de eletrotécnica, eu tenho o curso de eletrônica, sou técnico eletrônico, sou técnico em eletrotécnica, mas dá. A partir do momento que você tem as ferramentas, você consegue. Não adianta ficar levantando a mão para o céu, reclamando da vida ali e não fazer nada para mudar, né? Exato, exato. Então, assim, eu sou uma pessoa muito grato, porque Deus sempre me ajudou, mas claro que eu também fiz a minha parte. Então, assim, se alguém está ouvindo a gente, precisa fazer a tua parte, né? Precisa amolar a tua ferramenta, que é o conhecimento, né? Eu sempre falo daquela parábola de amolar o machado, né? Amolar o machado, não adianta nada você trabalhar o dia inteiro forçado e com o machado sem amolar. Você vai terminar o dia cansado, com muito trabalhado, trabalhou demais, mas não rendeu. Precisa amolar o machado. Qual que é o amolar o machado? Conhecimento, né? Estudo. Tem que estudar. Acredito muito nisso daí também. Acredito muito nisso daí também. E aí, vou pegando um gancho em algo que você falou, né? Como que eu vejo que as pessoas sofrem? Quando elas são indecisas para algo. Como você tinha muito claro que você queria abrir o teu negócio, né? Você queria ser um empreendedor, tomar a decisão de sair de um emprego que ganhava 14 mil, cair para 5, não deve ter sido difícil, porque o objetivo lá na frente estava muito maior. Sim. E de momento que eu sofro, o momento que eu não tenho esse objetivo, eu quero vir para minha família, só que eu tenho que abrir mão de 14 para 5, mas eu não sei para que eu vou abrir mão disso, né? Eu não sei qual que é o objetivo depois disso. Então, quando a gente não tem um objetivo claro, uma meta clara, um propósito claro para fazer algo, a indecisão faz com que a gente sofra muito. E aí a gente vê ansiedade, depressão, crises. Por quê? A maioria das pessoas, elas são movidas pelo que o outro quer que ela faça, e não pelo que ela própria quer fazer. E às vezes você vai ter que abrir mão, né, Juscelino? Vai sofrer um pouco em algumas situações? Pô, vai. Mas se você não sair do conforto que você está para ir dar a cara a tapa e para buscar, você não vai ter o resultado. Você fez isso 2 vezes, e querendo ou não, vai fazer a terceira agora, porque indo para verticalização, tu deve ter passado por um perrengue aí na empresa aí para poder se preparar para esse processo, né? Não só esse, ainda tem mais um processo que é bem difícil para mim. Meu sócio saiu esse ano. Então, a saída dele, o capital, né, também sai. E uma construtora demanda muito de capital. O capital é intenso, né? E você precisa girar. Então, assim, só que isso não me deixa, poxa vida, agora, então, não sei o quê. Não, vamos em frente, vamos seguir. Eu sei que eu vou passar por 2 anos difíceis, mas eu tenho o meu norte que daqui 2 anos eu vou estar bem de novo, vou estar em condições de novo de investir o que eu investia. A sua visão sempre foi uma visão de longo prazo? Eu vejo você falar muito e fica muito claro que é uma visão de médio e longo prazo, né? Tu não tem cara de ser muito imediatista para as coisas. Não, se for imediatista, na construção você não consegue, não dá. Você precisa, aqui é capital intenso, forte, e você joga com o tempo, você precisa trabalhar com o tempo, né? Então, tudo que você trabalha, no mínimo 1 ano. Então, assim, eu já sei que 2 anos, eu sei que 2 anos vão ser difíceis. Vai ser perrengue. Mas, perrengue, mas nada que me desanime. Né? Eu sempre falo para o meu sócio, que é engenheiro, não desanima, porque nós sabemos onde a gente vai chegar. E nós temos os princípios, os nossos valores muito bem claros. E a gente é correto, honesto, decente, sabemos o que vamos fazer e vamos chegar. É interessante, né? Porque quem olha de fora pode falar assim, quebrou, tem a empresa, empresário lá, vai ter de onde tirar. Mas quando a gente olha todo um contexto de quem não tinha nem praticamente onde dormir, construiu o que construiu, não pode falar um negócio desse. Hoje a J7, ela gira mais ou menos quantos mil mês a J7 hoje ela gira? Trabalhamos em torno de uns 400, 500 mil reais mês, né, de giro, de giro. Pagamentos. É isso. Baita de uma construção, né? Construção é assim, você entra e sai, né? Se você investe 1 ano para depois ter o retorno daquilo, né? Então, você tem capital, constantemente você está investindo. Entendi. Então, precisa ter sangue, precisa ser sangue frio. Senão você não aguenta.
Quer contribuir aí? Cara, acho que a parte mais legal disso, igual você acabou de comentar, é pegar onde tudo começou, né? Pô, amendoim, e perceber que isso que eu falei, o propósito ele tá sempre acima. O estar sempre acima, em alguns momentos, ele exige, vamos dizer assim, sacrifícios para que você suba. Então, por exemplo, subir uma colina não é confortável, existe sacrifício. Sacrifica suor, sacrifica energia. E às vezes, no caso dele, você pode perceber, existe um sacrifício, pô, tô ganhando 14 mil, ou para 5. Cara, você vai sacrificar uma vida confortável que você levar, vai sacrificar uma quantidade de dinheiro, mas porque você tem um propósito muito bem claro para você. Você sabe que aquilo não é uma queda. Não é porque você foi de 14 para 5 que você caiu. Não, na verdade, você continua subindo. Porque o que decide se você está subindo ou não ali, naquele momento, não era o quanto você estava ganhando, era para onde você estava indo. Então, nesse momento, a gente percebe que a direção é muito mais importante do que o faturamento. Por mais que algumas empresas, em algum certo momento, fiquem, por exemplo, no vermelho ou fiquem no prejuízo, como está na mente do Juscelino, é muito claro que ela vai se recuperar, é muito claro que para atingir esse break-even, para que ela zere e a partir daquele momento ela comece a faturar, como foi com as empresas que ele mencionou anteriormente, a direção é muito mais importante, porque se a gente ficar olhando só para o faturamento, poxa, está vermelho hoje, vai estar vermelho mês que vem, vai estar vermelho no próximo mês. Nesse imediatismo, a gente perde a visão que a gente tinha do vai dar certo. A gente perde a visão que a gente tinha do longo prazo. Então, nesse momento, saber onde a gente quer chegar, saber a direção que a gente está indo, para chegar daqui 1 ano, 2 anos, isso que faz o faturamento crescer. E não ficar olhando para agora e ficar se desesperando do como tá. E a gente percebe que, mesmo quando ele era mais novo, vendia amendoim, ainda assim tinha a visão do, pô, vou vender, vou ter o que comer, minha irmã vai conseguir ter uma vida aceitável ali, minha mãe também. Então, assim, existia esse, vamos dizer assim, propósito ali, da mesma forma que existe agora. Isso nunca mudou, sempre foi crescendo, sempre subindo. Ganha mais no mês, ganha menos no outro, mas a direção é o que importa. E a gente percebe que isso fica muito claro na história dele. Não, é absurdo. Eu estou lendo, estou finalizando o livro de Napoleão Hill, né? Mais Esperto que o Diabo. Eu vi na história dele, cara, quanta conexão consegue fazer com a ação, com a não alienação ao mundo, às coisas, ao medo. E algo, uma conexão que você falou que eu achei muito, muito absurdo e foda assim, Fábio, é a questão de você não dar um passo para trás, porque muitos podem falar, muitos podem ver isso como um passo para trás. Pô, tô saindo de 14 mil, vindo para 5 mil, tô dando um passo para trás. Porra, mas se eu não enxergar aonde eu tô indo, eu levo uma dor nesse processo. E não, é que o passo para onde eu quero ir é necessário fazer essa movimentação. Então, não é um passo para trás, é um passo para frente. Eu estou ajustando a vela, estou ajustando o leme ali onde eu quero levar meu navio. Eu preciso fazer essa movimentação. Então, eu não estou perdendo, eu estou ganhando muito mais. E pela neurociência, a gente tem muito mais medo de perder do que de ganhar. E quando a gente tem medo de perder, a gente não faz uma movimentação dessa. Quando a gente tem medo de perder, a gente não movimenta desse jeito. E hoje, 90% das pessoas, alguns estudos vão trazer 80%, 90%, elas têm medo de movimentação, de tanto que o Thiago Nigro fala que é menos 1% só, acho que mundialmente é milionário. Por quê? São pessoas que agiram sem o medo, né? Foram lá, estudaram, se desenvolveram e construíram. As outras 80%, 90% da população são aquelas que têm medo de agir. Quantos tu acha que jamais faria uma movimentação dessa? Porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã, né? É por isso que no Brasil, por exemplo, a cultura de mercado ela vem muito disso. De ser o quê? De ser aquela cultura que você vai no mercado e você faz a compra de carrinho cheio porque você tem medo da manhã. Se você não tem o medo da manhã, se você sabe que amanhã ele existe, você vai construir ele, você não precisa fazer a compra de carrinho cheio. Você pode se programar e a cada 2 dias na semana, e a cada 3 dias na semana. E aí você vê o quanto as pessoas são alienadas com o medo da escassez, medo da falta, que elas recebem o pagamento delas, elas vão no único dia do mês, faz a compra de 30 dias, sabendo que não precisaria fazer aquilo naquele momento, que elas poderiam ir picoteando. Ô, Ney e Fabiano, contar uma história pequena, mas bem interessante, que eu acho que é bem importante assim para quem é novo, para quem está começando, né? Assim, eu sempre tive comigo o seguinte: eu nunca poderia gastar tudo que eu ganhasse, porque senão nunca sairia de onde eu estaria.
O dinheiro não tem como você fazer nascer dinheiro. Você só tem um jeito de ter dinheiro, se você guardar dinheiro. Não tem como você ter dinheiro sem ter guardado, né? Então, assim, desde que eu comecei, por exemplo, quando eu trabalhei os 5 anos na imobiliária Tuparangi, eu não tinha recebido fundo de garantia, nada. Então, o que eu recebi foi um direito de uma casa no Borba Gato. Aquele direito daquela casa eu vendi, comprei uma casa quitada em Sarandi, uma casa de madeira, bem simplesinha. Eu reformei a casa, vendi. Comprei uma outra casa de alvenaria no Sarandi, reformava ela e revendia. Eu reformava, trabalhava sábado, domingo de noite e reformava ela. Até eu chegar na beira de uma casinha que eu comprei ali perto do buraco do Niffler. Também reformei e mudei. Depois que eu consegui isso, eu vendi aquela casa, comprei os direitos de um terreno perto da UEM. E eu construí uma kitnet ali, uma kitnetzinha, térrea, no terreno. E eu sempre falei para mim, eu nunca vou pegar um centavo desse aluguel aqui. O terreno era caro para mim, ele era tudo que eu ganhava por mês na Telepar. Mas eu tinha certeza que aquilo lá ia virar para mim no futuro. Com 3 anos de aluguel, eu consegui levantar a segunda kitnet. E da segunda foi para a terceira, para a quarta, para a quinta. E hoje eu tenho meus aluguéis. E eu não mexo no aluguel. Foi uma decisão minha que eu tomei. Então, assim, isso vai construir a minha aposentadoria. Então, hoje eu não preciso da J7 para viver. Eu construí através deixando de pegar, mas eu tenho esse dinheiro, vou pegar aqui, vou comprar. Não, isso não faz parte do meu dinheiro. Isso é meu investimento pessoal. Perfeito. Foi com isso que eu consegui outras coisas. Então, assim, quem quer ter algum dinheiro, não interessa quanto você ganha. Se você ganha um salário mínimo, 2, ou 3, ou 10, ou 50. Você só vai ter dinheiro no futuro se você guardar dinheiro. Mas aí vai ter aquela pessoa ganhar que... 50 mil e gastar 50 mil, você é pobre do mesmo jeito. Tá ferrado. Aí vai ter aquela pessoa aqui que vai estar falando assim, ó, pô, mas para ele é fácil falar isso, porque ela vai olhar para essa com dor agora. Ela vai dizer, pô, mas eu ganho um salário mínimo 1.500, tenho 3 filhos para cuidar, como que faço isso? Juscelina, uma pessoa que está olhando aqui, que ela ganha um salário mínimo, como que ela pode começar a guardar dinheiro, por exemplo, e pensando numa visão de longo prazo? Porque não adianta ela querer começar hoje e achar que no final do ano que vem, daqui 12 meses, ela vai estar com a liberdade dela financeira, porque isso não vai acontecer. O que você pode trazer para essa pessoa? Eu queria que o Fabiano também, que são dois cenários, né? Um menino novo, e aí tem o Juscelino aqui que já está muito mais experiente, então são 2 tempos diferentes falando. Eu queria ouvir a opinião de vocês, para quem está ganhando agora R$1.500, R$1.200, como que pode começar? Tem que começar já a guardar no mínimo 20% do que você ganha. Vai ser difícil? Sim. Só que cada ano você vai estar num patamar diferente. Não tem como errar. Não tem como errar. Certo? Você tem que fazer a conta diferente. Se você ganha 1.000, então você não ganha mais 1.000, você ganha R$800. Ganha R$800. 800, 200 vezes 12, quanto que dá? 2.400, né? 2.400 você já comprou uma bis para você andar e diminuir os teus gastos com combustível, né? Você já está melhor do que outros. Mais 2 anos e vai. Então, assim, quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você, você não vira mais escravo do dinheiro. A maioria hoje é escravo do dinheiro. Por quê? Porque ele não guarda. Então, ele está sempre procurando o quê? Um novo salário, um novo aumento. E tá aí. Só que isso tem limite. Você precisa criar a tua independência financeira. E ninguém vai fazer isso para você. Ninguém vai fazer isso para você. Ninguém faz nada para você. Sim, a empresa a empresa não vai te ajudar nisso. Nenhuma empresa vai te ajudar. Ninguém vai fazer cargos e salários para você. Quem vai fazer cargos e salários é você. Quem vai fazer a tua independência financeira é você. Então, assim, quer mudar de vida? Comece agora, hoje mesmo, a guardar dinheiro.
Não interessa quanto, essa diferença vai ser, ao longo do tempo, resolvida. Você vai tendo assim, todo ano a tua vida vai melhorando. Se você não podia almoçar fora, você vai poder almoçar fora. Se você não podia jantar fora, você vai poder jantar fora. Se você não tinha carro, você vai ter carro. Se você não tinha moto, você vai ter moto. Claro que tudo tem o seu tempo, mas se não começar, não vai ter. Então, assim, vocês dois têm condições de ter a vida de ouro ali na frente, mas precisa começar hoje. Não há como. É o giver's gain, tem que plantar para colher. Sem plantio, não há colheita. Né? Então, assim, eu cito muito assim, hoje eu tenho aluguéis, né? Eu tenho minhas fontes de renda independentemente da minha empresa. Da J7. Então, assim, mas como que se faz isso? Começando. Tem que dar o primeiro né? passo. Tem que dar o primeiro passo. Eu acho que, para mim, até mesmo para finalizar, né? Uma pessoa que ganha salário mínimo, teve uma expressão bem legal na minha cabeça, que é o seguinte: se a pessoa trabalha o tanto que trabalha e recebe um salário mínimo, qual que é o salário máximo dela? Porque vamos lá, o mínimo ela recebe pelo que ela está trabalhando agora. Só que, se ela tem um salário mínimo, quer dizer que ela trabalha X horas por dia, tais dias da semana. Se ela pegar as mesmas horas nos dias que ela não trabalha e pegar as horas nas quais ela não trabalha e fazer algo com esse tempo, qual que é o salário máximo dela? Porque o mínimo é para o mínimo que ela faz hoje. Se ela fizer o máximo que ela puder hoje, qual vai ser o salário máximo dela? Então, enquanto você não tem dinheiro em forma de espécie, pega, vamos dizer assim, o dinheiro que está em energia, conhecimento e suor mesmo, e, cara, o que você pode fazer com isso? Porque o dinheiro que a gente vê em espécie é uma coisa, mas ele resume tempo e energia. Ele resume o quanto de energia a gente dedica àquele tempo. Então, a pessoa pegar o tempo dela que está livre, entre aspas, e colocar energia nisso, óbvio, indo atrás de conhecimento, trabalhando, ela sabe o que fazer. Ela sabe aumentar a renda dela e com esse aumento, vamos dizer assim, guardar o que ela aumenta. Poxa, eu não consigo pegar 20% do que eu ganho hoje. Mas você consegue pegar 20%, vamos dizer assim, você ganha 1.500, não consegue pegar 20%, e se você ganhar 2.000, você consegue pegar 20%? Porque é um aumento de R$500. Você está trabalhando X horas, tais dias. Se você aumentar isso, você consegue ganhar mais? Se você ganhar mais, você consegue poupar mais? Então, acredito que esse seja o ponto, assim, que, tipo, faça a diferença para essa pessoa agora. Porque, na verdade, assim, a pessoa pensa o seguinte: eu ganho isso, então não posso guardar. Não, não é assim. Você, além de poder guardar, é isso que você falou. Eu sempre fiz serviço além do meu serviço. Trabalhei na Telepar, mas eu era corretor de imóveis. Eu vendia carro, eu comprava carro para as pessoas. Então, assim, sempre fiz alguma coisa a mais. Por quê? Para ter a mais, você precisa fazer a mais. Não tem como, né? Mas, se você não guardar, você pode ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, que você não vai ter nada. Não vai ter nada. Isso que eu ia falar agora, porque sim, você tem a tua liberdade agora, porque você tem a J7 mais as empresas de aluguel, as casas de aluguel. Então, para quem ganha baixo hoje, isso pegando uma junção, né? O que eu posso fazer para ganhar mais, né? O qual pode ser minha segunda fonte de renda e aonde eu vou buscar a segunda fonte de renda. Porque a gente tem aquela questão assim, né? Eu trabalhei a semana inteira, então meu sábado e meu domingo eu não faço nada. Ou eu saio do trabalho às 18 horas e não faço nada. Cara, tem um tempo ocioso gigantesco. Vai vender uma coxinha, vai vender uma água, vai vender um lanche, vai atender uma necessidade que alguém tem. É impossível que você não tenha uma necessidade para ser suprida, que você possa transformar isso em resultado. Né? Então, não adianta a gente querer só ganhar mais o mesmo salário, o mesmo emprego que a gente está, porque toda empresa ela tem um teto de ganho. Então, você quer ganhar mais, você tem que fazer para ganhar mais. Se não vai ser na empresa que você está, você tem que ter outras fontes de renda em paralelo, né? Fazendo uma junção do que vocês dois falaram. Exatamente, Dei. Não, a empresa não paga mais ninguém. A empresa não paga mais nada. A empresa sempre vai pagar o que o mercado paga. Para você ganhar mais, você tem que ser diferente. Não tem jeito, né? Se ganhar mais sendo igual, não há possibilidade. E sair da zona de conforto, e cada um tem um talento ali, né? Às vezes a pessoa pode falar, mas o que eu vou fazer? Cara, olha com carinho para que você ama fazer dentro da sua casa. Será que aquilo que tu ama fazer dentro da sua casa não pode se transformar numa receita? Tem pessoas, por exemplo, que são CLT, trabalham em indústria, e dentro da casa adoram fazer bolo, adoram fazer salgado para a família. Pega essa habilidade que já tem, por exemplo, e transforma isso em dinheiro. Mas eu não sei por onde começar. A internet hoje ela está de fácil acesso. Tem gente hoje que dá aula de graça de como você pode começar.
O que não pode é simplesmente dizer, tá assim, tá bom assim, ficou assim. Então, assim, aí você se conformou assim, mas não precisa ser assim. Dá para ir mais, Nossa. com certeza. Dá para ir José, mais longe. queria agradecer demais a tua participação, foi muito rico. Pode ter certeza que ganhou uma aula aqui, já vai ter aprendizados aí que eu vou levar para a minha vida, tá? Fico muito feliz pela sua disponibilidade, eu sei aí da agenda que você tem, fico muito agradecido. Espero para quem está assistindo aí, possa ter tomado nota. Se não tomou nota, volta, assiste, para você ver o quanto que a gente pode fazer a mais para mudar a nossa vida. E só depende da gente, como o Júlio falou, só dependeu dele fazer, não dependeu de mais ninguém. Então não dependa dos outros para mudar a sua vida e mude agora por você mesmo. Júlio, palavra final aí para quem está assistindo, eu deixo um beijo enorme para você e Fábio na sequência aí, palavra final também. E não deixa de passar aí onde as pessoas possam encontrar vocês. Muito obrigado. Bom, eu sou o Juscelino, sou aqui da J7 Consultora, estou aqui na Avenida Riachuelo, 262, em Maringá. Né? Pode também ser visto no Instagram, tem lá J7 Consultora, é bem fácil de achar. Agradeço a oportunidade do Ney, do Fabiano. Fico muito satisfeito de poder passar um pouquinho da minha experiência para os mais jovens, para quem está começando a vida aí, né? Na vida corporativa ou vida empreendedora, e que Deus possa abençoar muito vocês, que o projeto de vocês tenha muito sucesso. Um grande abraço. Ney, gratidão por poder participar agora desse episódio. Estava um tempinho sem aparecer, mas acredito que foi engrandecedor demais. O Juscelino passando uma experiência incrível para a gente. E agradecer ao Juscelino também por todo o conhecimento que ele passou. Desejar boa sorte nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, com certeza vai crescer muito ainda. E, para quem quiser me achar, no Instagram, @fabianexpc. Então, Obrigado. Beijo enorme e até o próximo episódio de Protagonista Cast.